Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de segunda-feira para mais um vídeo do canal Espírito. E eu espero que você esteja aí ligadinho, pronto para anotar os textos e para depois ir para o seu lugar secreto e pedir todo o discernimento e respostas ao Espírito Santo, Deus o Pai Jesus Cristo. Amém? Porque não é o Emerson, não é teologia, não é nada disso aí. É apenas o que Jesus disse. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Bom, para você que já é inscrito no canal, já sabe. Papel, caneta na mão, vai lá, anota, depois vai para o seu lugar secreto e pede para o Espírito Santo direcionar você. Para você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Spins e que você possa descobrir muito mais de uma verdade que é oculta, né? Por esses homens, pelos líderes, pelas igrejas, ministérios, templos, ou sei lá o nome que é dado, e que você viva uma verdade que é e está em Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje eu quero falar sobre algo muito importante, porque ontem eu e minha esposa estivemos na Avenida Paulista, estávamos lá e nós não sabíamos e nos deparamos com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Só que antes do presidente falar alguma coisa, então aquela velha história do homem, né? Principalmente o político, de querer aparecer, de querer falar. Aí falaram vários políticos lá antes do Bolsonaro. Até que em determinado momento é chamado... Bom, primeiro que quando eu e minha esposa vimos o Bolsonaro chegar, quem estava acompanhando ele? Silas Malafaia. Enfim, aí quando chegou o momento do próprio falar, do Silas Malafaia, ao invés de ele trazer uma palavra realmente de Deus, porque todos os políticos ali falam de Deus, mas ninguém sabe que vive Deus, né? E aí ele pega o microfone e ao invés de falar coisas boas, né? De trazer a verdade de uma política de amor, ele começou a incentivar o ódio. Por mais, gente, é assim, nós sabemos que a vida nesta terra, ela é toda... Tem umas pessoas que comandam, digamos, a nação, né? Os governos. Mas nós sabemos que os governantes, os políticos, todos, gente, não tem um que sequer, todos têm envolvimento com alguma coisa, todos querem, tem ganância, todos querem mais e mais e tiram de quem? De nós, do povo. Mas o que eu quero trazer aqui é sobre essa questão. Nós que conhecemos Jesus Cristo, sabemos que Jesus pregou o quê? Que nós deveríamos amar nossos inimigos, que nós deveríamos amar ao próximo. Jesus tentou manifestar o amor e não o ódio e a ira. Jesus é totalmente contrário ao ódio e à ira. A palavra fala o quê? Olha, aquele que quer colocar a mão no arado, ele tem que esquecer o ontem, viver o hoje e amanhã deixar para Deus. Por quê? Porque o que foi feito ontem, eu, por exemplo, o que me fizeram de mal ontem, eu esqueço. Se eu lembrar futuramente, é porque fui incentivado a lembrar. Mas não tem porquê. A pessoa que, entenda uma coisa, a pessoa que fazer qualquer mal contra nós, você não precisa falar nada, você não precisa incentivar a ter uma discussão, você não precisa discutir, você não precisa falar nada, porque a justiça de Deus, como diz na palavra, busquem lá, está na palavra. A justiça de Deus é tão plena que nós não precisamos ficar pedindo e nem fazer nada. E é verdade. Mas enfim. E aí, o que acontece? Nós podemos ver na palavra vários textos falando sobre várias coisas. Mas, vamos lá. Primeiro, a questão das políticas, dos políticos, dos líderes. Nós não temos que temer os líderes, os homens, não temos que temer o homem, não temos que obedecer o homem. A palavra fala assim que nós temos que obedecer os políticos, os líderes até, mas isso aí tem um outro entendimento. Nós temos que entender que obedecer é assim, sermos bons cidadãos. E não ficar incentivando que eles continuem lá, ou que eles continuem roubando, ou que eles continuem fazendo um monte de coisa que é ruim, porque só fazem coisas ruins. Desculpa, gente. Até você que está aí, depende se é vereador, alguma coisa está ouvindo meu vídeo, não tem problema, pode ouvir isso, é assim. A gente sabe que é dessa forma. Enfim. Mas vamos lá. Anota aí Atos dos Apóstolos, capítulo 5,
no versículo 29, fala assim, olha. Aqui tem o subtítulo, fala, os apóstolos conduzindo, os apóstolos foram lá perante o Sinédrio, tal. Aí eles dizem assim, ó, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas nós vemos aí, não só na política, como na vida religiosa, porque a religião mata e mata muito, os homens pregando que temos que ser obedientes a eles. Ah, porque eu sou seu pastor, seus senhores têm que me obedecer. Não! Gente, o que é tão difícil para vocês entenderem que é a palavra? O que é difícil para vocês entenderem que Jesus falou assim, ó, se permaneceres na minha palavra. Para permanecer na palavra, você tem que ler esse texto e entender e não servir a homens. Deus não habita em templos construídos por mão de homens e nem é servido por mãos humanas pela mão dos homens. Então nós não temos que obedecer aos políticos, aos líderes que estão lá. Não! Você tem que ser um cidadão bom, honesto, tem. Mas não seguir ao pé da letra aquilo que eles falam, porque só é para a vaidade própria e para ganância. Mas enfim. Aí, sobre ódio, ira, essas coisas, tem tantos temas, mas eu gosto muito dos livros de João. E 1 João, principalmente, diz aqui no capítulo 4, anota aí. 1 João, capítulo 4, no versículo 20 e 21. Amém? Deus é amor. Simples assim. Deus é amor. Não estou falando do ministério Deus é amor, não. Estou falando, a Bíblia diz todo tempo que Deus é amor. E Deus é amor. Tanto é que eu falo sobre a diferença do Deus de Israel em relação ao Deus que foi apresentado por Jesus Cristo, porque a palavra fala assim, ó, o verdadeiro Deus só nos foi apresentado pelo Filho que está sentado à destra. Quem é o Filho que está sentado? Jesus Cristo. Jesus veio, nasceu, morreu por nós, para nós, e nos apresentou quem? O Pai. Amém? E fala assim, olha. Vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim, ó. E se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então como pode aquele homem, naquele momento, incentivar o ódio dos homens para com os homens? Como ele pode dizer ser um representante de Deus se incentiva o ódio entre os homens? Ah, porque é política. Já está errado ele de estar lá em cima numa manifestação falando sobre Deus, ele sendo um representante, entre aspas, de Deus, e lá em cima com os políticos. Já está errado aí. Política não tem que ser pregado dentro dos ministérios de templos, mas os templos e ministérios é um lugar onde Deus não habita. Por isso que o homem vai lá e fala o que quer, prega o que quer. Universal, Mundial, esses caras todos têm os caras que estão indicados lá na política. Interesse próprio. Interesse próprio. Assembleia de Deus, qual for o ministério, sempre tem um político ligado a esses ministérios. Pregando ódio, ganância, vaidade. Só isso. Ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Ame a Deus e resiste ao diabo quando ele fica embutindo na sua cabeça o ódio e a ira sobre as pessoas. Sabe quando Jesus... Eu vi falando isso aqui nos meus vídeos, o seguinte. Jesus falou assim, ó. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, a plena paz. Se ele nos ensina a ter paz, a relevar as situações, a relevar as pessoas que venham fazer qualquer coisa contra nós, para que você vai ficar incentivando o ódio? Para que você vai criar situações de ódio? Para que você vai ficar aí dentro de você com ódio das pessoas, sendo que quem vai ser o principal prejudicado é você? Os outros estão nem aí para você, o que você sente ou deve sentir em relação a eles. Mas você está lá alimentando um ódio, uma ira que vai machucar somente a você. Que vai fazer você não ser discípulo de Cristo. Que vai fazer com que as pessoas olhem para você e falem assim, mas fala de Jesus e vive dessa forma.
É o que eu digo. Não somos merecedores do amor de Deus o Pai. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é ungido e os outros não. Todos nós somos ungidos de Deus, o Pai, para pregar sobre ele Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando nós vivemos a palavra de Jesus Cristo e temos o desejo em nós de tomar posse da palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, nós não somos esse tipo de pessoa que vai subir no palanque, no púlpito, seja lá onde for, ficar pregando ódio entre as pessoas. Ou viver ódio, viver raiva porque fizeram mal para ele no passado. Palavra. Aquele que quer colocar a mão no arado não pode ficar pensando no ontem. No ódio, na ira, nas coisas ruins, nas coisas que você se arrepende. Não. Hoje é um outro dia, um dia de você aprender. A Bíblia fala o quê? A vida é como um vapor que se dissipa. Enquanto ela não se dissipar, que nós possamos aprender a ser melhores, menos falhos e menos pecadores. Muito simples. Para você ver como a palavra é simples, para você ver como não sou eu, teólogo, o que quer que seja, porque eu não fiz nada disso. A palavra é tão simples que se a pessoa atentar àquilo que está escrito, aquilo que Jesus nos disse, não viverá mais dentro dos templos, não seguirá mais esses líderes e não mais sentirá ódio e ira no dia seguinte após alguém fazer alguma coisa. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Eu não estou aqui porque eu sou melhor que ninguém, pelo contrário. Eu sou super falho, super pecador em pensamentos, palavras e atitudes. Eu não sou melhor que ninguém, não sou bonzão. Não posso enfiar a palavra goela abaixo de ninguém. Não posso. Mas o que me deixa indignado, que eu fico muito triste e às vezes sim, fico nervoso, é de não entender como que as pessoas não conseguem viver Jesus. Não conseguem olhar para a palavra e entender que tem que viver de uma forma diferente. As pessoas preferem continuar no seu próprio mundo, no seu próprio passado, nas suas próprias coisas, na sua vaidade, na sua ganância, pregando ódio, do que viver Jesus. É como eu falo para minha esposa: Jesus é tão difícil, né? Porque você não vai ser rico com Jesus, você não vai ter prosperidade, você não vai ter inimigos, você não vai ter, sabe, nada disso. E aí todo mundo vai olhar para você com raiva porque nossa, essa pessoa está sempre feliz, né? Nossa, é uma paz, não briga com ninguém, não fala com ninguém. Gente, às vezes eu estou no trânsito e eu falo, quando Paulo prega sobre o espinho na carne, ele está certíssimo. Porque quando também a palavra fala: ama a Deus e resistir ao diabo que fugirá de vós, é para nós não darmos atenção ao nosso espinho na carne, por exemplo, igual eu no trânsito. Porque todos os dias eu tenho que pedir perdão a Jesus, porque às vezes acontece alguma coisa no trânsito, alguém me fecha, alguém faz alguma coisa, e eu fico irado com a pessoa. E eu vou e peço perdão a Jesus. Porque eu sei que eu cometi ali um erro, um pecado, uma falha. Mas eu, pelo menos, vou e peço perdão a Jesus. E não levo à frente aquilo que poderia gerar o quê? Uma briga. Entende, gente? É só isso. É apenas isso. Não alimentar ódio entre você e ninguém e nem entre as pessoas ao redor. Mas é o que mais nós vemos hoje em dia. Igual uma vez quando eu fui pregar numa igreja, eu tive nem vontade de pregar, que o pastor falou assim: porque a nossa igreja é melhor do que a outra. Ué, mas por quê? Qual a diferença? É porque aqui vive de um jeito lá do outro, mas gente, é doutrina humana que não presta para nada. O próprio Paulo fala sobre a doutrina humana, que a doutrina humana é vã, não serve para nada. E as pessoas ficam nessa vida. Se eu sou da Assembleia, eu vou falar mal da Universal. Se eu sou da Universal, não tenho que ir na Assembleia, não tenho que ir na Mundial. No Mundial, não posso fazer isso. Porque a Batista é uma porcaria. Porque não sei o quê. Gente, para com isso, é religião. Religião a gente não tem que dar bola. Se você vive dentro de um tempo, o problema é seu. Porque no grande dia, de repente você vai ter que ouvir: afaste de mim, pois eu não os conheço. E isso é uma coisa que eu não quero, nem para mim, nem para você. Mas temos que aprender todos os dias. O Espírito Santo foi deixado aqui. Jesus falou o quê? O Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei,
Ele vos ensinará e fará vocês lembrar de tudo que eu disse. Para quê? Porque tudo que Jesus disse nos ensinará. É tão simples o que Jesus fala. Mas as pessoas persistem nos erros, querem continuar nos erros, querem continuar pecando, aí vai lá para a igreja e fica, ai, glória a Deus, aleluia, primeiro glória a aleluia, nem sabe o que é, glória a Deus. A palavra fala que Deus não recebe glória de homem, porque sabe que o homem é falho, é mentiroso, é falso, cínico. Então, gente, por favor, não fiquem disseminando ódio entre as pessoas. Pelo contrário, ame essas pessoas e ore para que elas parem com isso. Senhor Silas Malafaia, me perdoa, mas o Senhor está totalmente errado em ficar pregando e disseminando ódio, ainda mais entre políticos. E se você, líder, fica levando político para pregar no púlpito da sua igreja, meus sentimentos. Porque Jesus não falou nada sobre isso. Que você tinha que levar uma autoridade, um político para sua igreja, para conseguir votos para ele e para depois você também ter benefício. Você está errado. Não adianta me falar que eu estou na heresia, porque eu não estou. Não estou. Amém? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa questão. E que se vocês são o tipo de pessoa que tem esse tipo de situação, que ficam falando mal dos outros, querendo incentivar ódio, ira, ou se vocês têm alguém que no passado fez algum mal, vocês ainda se alimentam disso, cai fora disso, gente. A vida com Jesus é linda. A vida com Jesus é maravilhosa. Não adianta você vir falar que você é santo, que você está liberto. Não existe libertação total de falha e pecado, porque todos os dias é um dia diferente. Não caia nessa. Sabe a única coisa a qual Deus me libertou definitivamente? Do cigarro e da bebida. Porque eu ainda falho, ainda peco. Ainda falho e ainda peco, mas eu quero ser menos falho e pecador. Tente ser menos falho e pecador. Para de dar ouvido aí para esse monte de babaquice que a gente ouve nos templos e nos ministérios, dentro das igrejas, sei lá o nome que você dá. Viva com Jesus. Jesus, ele deixou as palavras tão simples que você não precisa estar lá dentro para ninguém falar para você. Você vai lá e busca a palavra. Por isso Jesus falou, se permanecer na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você que está aí dentro, você não conhece a verdade. Você não está liberto por Jesus. Você está liberto aí pelo seu ministério, pelo teu pastor, mas não por Jesus Cristo. Amém? Pastor Silas, um grande abraço para você. Eu não estou falando aqui do seu nome porque eu estou irado com você ou bravo, mas eu não admito que ninguém use o nome de Deus ou de Jesus e depois vá e faça o inverso do que ele disse. Se nós temos que amar ao próximo e amar os nossos inimigos, por que falar sobre ódio e amadurecer o ódio das pessoas em relação a políticos? Amém. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido corretamente a palavra, que vocês tenham uma vida com Jesus verdadeira. A vida verdadeira é você saber que você peca e fala todo dia, pedir perdão todo o tempo para Ele, colocar claramente para Ele, eu pequei nisso, Jesus. Pedir perdão, porque se Jesus nos ensinou em que temos que perdoar 70 vezes 7, é porque Ele nos perdoou acho que 70 mil vezes 70. Sei lá quanto. E todo dia Ele me perdoa. Todo dia Ele te perdoa. Só não vive Jesus quem está com o véu sobre o rosto. E eu vou fazer questão de, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar bem claro esse texto aqui, que eu falo para vocês que é o texto mais importante que existe. E não é pregado porque os líderes sabem que se pregar isso aqui já era. Anota aí então. 2 Coríntios 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 18. E quero que você preste muita atenção. Pega a sua Bíblia. Acompanha aí. 2 Coríntios, capítulo 3,
do 1 ao 18, presta bem atenção no que Paulo fala aqui. A superioridade da nova aliança sobre a antiga. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aqui já está falando sobre placa de 10 mandamentos. Esquece isso, porque os 10 mandamentos não existem para Jesus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. O verdadeiro Deus só foi revelado através do Filho que está sentado à destra, não é o Deus do Antigo Testamento. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que está falando assim? O ministério da morte, Antigo Testamento, letras de pedra, 10 mandamentos, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que está dizendo aqui? Como vocês podem exaltar tanto o Antigo Testamento, sendo que o ministério do Espírito que vem através do Novo Testamento é muito maior? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, olha só, se o ministério da condenação foi glorioso, está falando o que aqui? Do Antigo Testamento. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Qual é o ministério da justiça? O Novo Testamento. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. O pensamento e tudo aquilo que Jesus deixou. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que está dizendo aqui, olha, o Antigo Testamento passou. E o que vai permanecer depois? O Testamento de Jesus Cristo, os Evangelhos. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Para que os filhos de Israel não olhassem para o fim daquilo que estava acabando, aquela mentira toda, o Antigo Testamento. Mas Israel até hoje usa esse véu e não aceita Jesus como aquele que seria o Messias. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Olha só. Olha o que está escrito aqui. Mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O véu é colocado sobre as pessoas para que elas não vejam Jesus, para que elas fiquem olhando lá para o passado, para o Velho Testamento. Mas, quando se convertem ao Senhor Jesus, então o véu se tirará. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você vê como é uma junção de entendimento? Mas quando se converterem ao Senhor Jesus, então o véu se tirará. Quando conheceres a verdade vos libertará.
Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sendo que a gente sabe que lá no Antigo Testamento não tem liberdade nenhuma. Nós éramos submetidos a um Deus que ordenava que fôssemos o quê? Fiéis a Ele, servos. E aí a gente vai em João 15:15, que Jesus diz o quê? Não mais os tenho chamado de servos, mas de amigos. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não é esse papo de somos a imagem e semelhança de Deus. Não. A mesma imagem ao permanecer na palavra e conhecer Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 1-18. Se você ainda não havia lido e ouviu esse texto e quer ler, leia. O Espírito Santo vai te direcionar. Ame o seu próximo, mostrando a ele quem é Jesus, não empolgando ele a ter ódio e ira das pessoas que fizeram mal a ele. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado por cada minuto disposto de vocês em ouvir e ver este vídeo. Para você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo mais uma vez. E se sentindo no seu coração se inscrever no canal, inscreva-se, por favor, para que outras pessoas possam conhecer esta verdade que ainda muitas vezes não chegou até a mente e o coração dessa pessoa. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais. Tchau.